Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu peço que você continue no mesmo espírito que a gente está aqui, cara, de adoração, durante a palavra também, né? Às vezes a gente acha que a palavra, não vou fazer mais nada, vou sentar e o pregador que se vira, né? Mas também ainda é a continuação do que Deus está fazendo. E eu posso ser sincero para você, eu quero ver Deus fazer alguma coisa, cara. Sabe, eu cansei de tentar pregar bonito. Eu quero ver Deus em ação, entendeu? Eu quero ver ali, ó, uma muleta deixar, começar a andar curado. Eu quero ver cego ver, morto ressuscitar. Esse é o tipo de coisa que eu espero do Evangelho. Então eu espero que você hoje comigo coloque o seu coração em Deus e espere o que Ele possa fazer nessa noite, porque senão é só mais uma noite, e não pode ser só mais uma noite. Eu preciso de Deus, cara. Eu preciso ter um encontro com Deus hoje. Deixei minha mulher em casa, está lá em casa, por quê? Eu preciso de Deus. O que você veio fazer hoje aqui, sinceramente? O que o seu coração está buscando? O que você espera? Sabe, eu sei que nós podemos confiar no Senhor, apontar o nosso coração para Ele, virar os nossos olhos para Ele e orar para que Ele faça alguma coisa. Você pode fazer isso hoje, e Deus pode responder a sua oração hoje, e a sua vida pode ser transformada para sempre. E as pessoas vão te ver no meio da rua e falar: o que aconteceu com você? Você fala: cara, eu encontrei a Deus. Não uma religião, eu encontrei Deus. Não uma história em quadrinhos, eu encontrei Deus. É Ele que eu quero encontrar nessa noite. É isso que nosso coração deseja, é para isso que nós oramos, é por isso que nós pregamos. Nós precisamos de Deus. Amém? Então que bom que você veio aqui, Mateus, pastor Mateus, muito obrigado por nos receber aí, a igreja toda, todo mundo. Essa palavra eternidade está sendo falada desde de manhã, quando a gente se encontrou, e está queimando no meu coração a tarde toda, enquanto a gente estava lá, estava no quarto, vendo o Palmeiras perder, falando: que coisa bonita, o Palmeiras vai passar a eternidade toda sem mundial, né? A gente vai ir orando ao Senhor, e coisa maravilhosa aí, né? Sem mundial e sem fazer gol em mundial, é impressionante. Vamos lá. Mas meus irmãos, de verdade, eu queria compartilhar uma palavra com você hoje, que durante a tarde eu estava meditando, orando, e eu creio que realmente o Senhor, Ele quer ter um encontro com pessoas nessa noite, sabe, e eu espero que seja você. Todas as vezes que eu ia para uma conferência, todas as vezes que, sabe, antes de pregar, sabe, parece que quando você vai para algum lugar, você vai para receber, essa era a expectativa, sabe, talvez hoje o Senhor me encontre, talvez hoje Deus exploda no meu mundo, sabe, talvez será hoje o meu grande encontro com Deus, mais do que qualquer coisa que eu possa fazer, ou ver, ou ouvir. Será que eu posso encontrar Deus hoje? Sabe, será que hoje você não pode ter um encontro com Deus? Dessas histórias que a gente ouviu a vida toda, de homens que foram arrebatados pelo Senhor para experiências ainda mais profundas e reais com Ele. Será que não pode acontecer na sua vida hoje? Ou o Evangelho se tornou para você só mais uma rotina de conferência em conferência, de domingo em domingo, de sábado em sábado? Ou você ainda tem a expectativa de ter um encontro com Deus? E eu espero nessa noite, de alguma forma, sabe, abanar essa chama no seu coração para viver aquilo que é eterno mesmo, para você ter um encontro com Deus, porque é isso que eu espero todos os dias da minha vida, cara. Todos os dias eu espero. Será hoje que eu vou olhar para os seus olhos como chama de fogo? Será que hoje realmente a minha vida vai fazer ainda mais sentido? Será que eu vou poder sair do meu quarto diferente do que eu entrei? Será que eu vou ter uma história para contar e eu, de alguma forma, vou conseguir demonstrar esse mundo, esse Evangelho que eu creio? Sabe, será que eu posso experimentar o que está escrito na Bíblia realmente? Ou isso aqui é só uma história? É só passado?
Ou hoje Deus está presente e hoje nós podemos conhecê-lo? Será que Ele também pode escrever na minha vida o que Ele escreveu na vida desses discípulos, desses apóstolos? Será que a nossa geração pode viver um avivamento? Será que eu posso viver um avivamento? Essas são as perguntas que eu faço. Eu posso dizer para você, eu acredito em tudo isso, cara. Eu acredito que nós podemos viver isso, eu acredito que nós podemos ser tocados por Deus, eu acredito que nós podemos conhecer mais a Deus, que nós podemos ir mais profundo, que existe mais. Mas quantos de nós hoje desejam mais? É como um banquete. Deus pode preparar um banquete para você. Se você não tiver fome, o que adianta? O que adianta toda a comida do mundo se não tem fome? Mas se existir fome aí, será que Deus não quer saciar essa fome? Será que Deus não quer encher a sua vida? Será que não é vontade dEle, cara, que você seja cheio do Espírito Santo e transforme a sua cidade e marque a história da sua geração com o poder de Deus? Será que não? Existe mais. Será que nós podemos conhecer mais de Deus? Eu quero. Você quer? Então, Pai, em nome de Jesus nessa noite, feche seus olhos, fale com Deus agora. Sabe, eu posso falar um monte de coisa para você, e na sua vida não mudar, mas uma palavra de Deus no seu coração, cara. Uma direção de Deus, uma palavra, um toque dEle, uma ação dEle na sua vida, transforma a sua vida para sempre. E por que não hoje? Senhor, por que não hoje, Pai? Pai, eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter um encontro contigo. Deus, nós possamos sair da mesmice da nossa vida, de uma repetição de ritos e atos, de alguém que possa se dizer cristão e passe a viver a vida de Deus nesse mundo. Senhor, que esse encontro contigo hoje gere vontade de viver, Senhor. Que nós possamos acordar amanhã loucos para orar, acordar mais cedo, porque eu quero orar, não porque eu tenho que orar, mas porque eu quero estar contigo, porque eu encontro vida em Ti, porque as Suas palavras são reais para mim. Senhor, em nome de Jesus, desperta o nosso coração para Te amar, desperta o nosso coração para Te desejar, Senhor, conquista-nos de novo com o Seu amor. Conquista-nos de novo com a Sua presença, Senhor. Conquista-nos de novo com as Suas promessas, Pai. Faça que o nosso coração bata o Seu nome mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito. Pai, faz de novo, não, faz além daquilo que o Senhor já fez. Toca a nossa geração, Deus. Marca a nossa geração, marca a nossa vida hoje aqui. Marca a nossa vida hoje aqui. Senhor, em nome de Jesus, derrame o Teu Espírito sobre nós. Derrame o Teu Espírito sobre mim, Senhor. Eu Te quero, Deus. Eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero derramar minha vida como um vaso de alabastro aos Seus pés, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leve ao entendimento ainda maior do Teu amor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu cresci ouvindo sobre avivamentos. Você já ouviu sobre avivamentos? Eu cresci ouvindo sobre grandes moveres de Deus na terra, sobre coisas absurdas. Eu cresci acreditando na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Eu cresci ouvindo sobre um Deus que faz coisas que ninguém imagina ser possível. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que, para demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua forma, o seu caráter para a humanidade, salvá-la, faz coisas que ninguém consegue fazer, faz milagres que ninguém espera, age de formas que os livros não narravam.
Eu cresci ouvindo sobre um Deus que abriu o mar vermelho. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que levou um homem vivo para o céu. Você acredita nisso? Eu cresci ouvindo sobre um Deus que derrubou muralhas, que usou um adolescente para derrubar gigantes. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que fez sinais e maravilhas, que salvou o seu povo, um Deus que fez coisas absurdas, incríveis, impressionantes. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que salvava drogados, viciados, prostitutas, ladrões. Eu cresci ouvindo sobre um Deus que, cara, fazia milagres. Será que esse é o Deus que você cresceu ouvindo também? E eu sempre fui fascinado por ver Deus em ação. Eu sempre quis ver Deus em ação. Desde criança, eu lembro que eu ia para vigília, cara. Aí eu saía, sabe o que é vigília? Vigília, noite toda orando. Eu ia para vigília e eu ficava longe de todo mundo. Eu ia bem longe, porque eu esperava que eu ia ver Jesus. Aí eu queria estar sozinho. E eu passava a noite esperando. Será que é hoje que ele aparece? Sabe, fé de criança? Fé que a criança que acredita em Deus. E eu passava a noite esperando, e orava, esperava, né? E meus sinais, e coisas loucas, e palavras, e sabe, e era incrível. Só que daí eu fui ficando velho, fui ficando, né, adolescente ainda, e comecei a deixar esse pensamento para o lado, né? Parece que, porque eu não estou vendo, nunca vai acontecer, porque eu não vi ainda, é história. Será que nós romantizamos demais o poder de Deus? Sabe, é o que eu pensava. Será mesmo que Azusa existiu? Será mesmo que Gales existiu? Será mesmo que Deus fez esses grandes moveres? Será que a igreja primitiva era tudo aquilo? Ou as palavras exageram? Mas aí, meu irmão, aos poucos, o Senhor de novo foi me trazendo a uma fé de criança, a acreditar que Deus pode fazer essas coisas. Acreditar que Deus pode curar um cego, que Deus pode ressuscitar um morto, que Deus pode curar um paralítico, que Deus pode fazer uma perna crescer, que Deus pode fazer um braço crescer, que Deus pode fazer um surdo ouvir, um mudo falar. Aos poucos Deus foi me levando de novo a essa fé de criança, a esperar de Deus o que Deus pode fazer. E eu posso dizer para você, é muito melhor acreditar assim. É muito mais divertido. É muito melhor ter uma expectativa que Deus pode ser Deus. É muito melhor. É muito mais interessante nessa vida acordar pela manhã tendo uma expectativa que Deus pode ser Deus no seu dia. Que Deus pode ser esse mesmo Deus que a Bíblia relata. Que Deus pode curar os enfermos. É muito empolgante viver uma vida assim. É muito maravilhoso você viver uma vida além daquilo que você consegue viver sozinho. É muito maravilhoso você crer no coração. Sabe o que é ter o seu coração ardente? É maravilhoso, cara. É maravilhoso você querer acordar mais cedo porque você quer falar com Deus vivo que te ouve. É maravilhoso você pegar as suas palavras e esperar, saber que elas vão tocar no mais profundo do seu coração. Que aquilo vai fazer tanto sentido que vai escorrer lágrimas pelos seus olhos. E você vai querer abraçar essa Bíblia e dizer, uau, como é bom viver. Como é bom saber que existe um Deus presente. Como é bom viver. E meu irmão, eu te pergunto, com toda sinceridade, faz quanto tempo que você não vive assim? Faz quanto tempo que Deus é um amigo imaginário? Faz quanto tempo que Deus é só alguém lá muito distante, que eu acredito que Ele pode fazer alguma coisa? Faz quanto tempo? E se faz muito tempo, isso não te irrita, isso não te revolta,
Isso não faz com que você perca o sono. Não é terrível pensar que nós dizemos que Deus é o Deus que tudo pode, e ao mesmo tempo nós não agimos de uma forma que creia nisso, que transpareça isso, que espere isso? Não é terrível olhar para dentro de si mesmo e viver hipocrisia pura? Porque eu me revolto comigo mesmo. Eu me revolto quando eu não espero de Deus ser Deus. Eu me revolto quando meu coração não está ardente, desejando, crendo, querendo mais. Eu me revolto. Porque uma vida diferente dessa Bíblia aqui não condiz com essa mensagem. Meu irmão, eu acredito que no início criou Deus os céus e a terra. Você acredita? Então, se Deus no início criou os céus e a terra, o que mais Ele não pode fazer? Mas por que a nossa vida às vezes é tão seca? Por que a nossa fé às vezes é tão seca? Por que nós nos acostumamos a viver um evangelho diluído? Por quê? Por que é normal para nós não ter vontade de orar? Por que é normal para nós não querer ler a Bíblia? Por que é normal para nós não ver uma muleta e o primeiro pensamento que vem na cabeça é: eu quero orar por ele? Nós precisamos nos fazer essas perguntas, meu irmão. Nós precisamos olhar para a nossa fé e contestar ela. Nós precisamos olhar para nós e falar assim: peraí, velho. O que está acontecendo com você? Ninguém pode ir para você e te dizer como está o seu coração, mas você pode olhar para dentro de você e dizer. Você pode olhar para dentro de si e saber se você crê. E se não é assim, meu irmão, é hora de você se revoltar. É hora de você se desesperar. É hora de você tomar alguma decisão na sua vida. Porque foi sempre isso que me fascinou. A Bíblia diz que antes de Cristo, nós estávamos mortos. Em Cristo, nós estamos vivos. Antes de Cristo, nós estávamos no reino das trevas. Em Cristo, nós estamos no reino da luz. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em nós. E o que eu achava fascinante e o que eu esperava que se eu creio em Cristo, a minha vida precisa ser diferente de alguma forma. Eu não posso olhar para mim e falar assim: o Luca é o mesmo cara, os mesmos pensamentos, as mesmas expectativas, as mesmas ações, as mesmas palavras, nada mudou em estar em Cristo. Será que Cristo ele só me faz um cara mais legal? Não, Jesus não veio para transformar as pessoas em pessoas melhores. Jesus veio para ressuscitar os mortos. Jesus veio para nos dar vida realmente. Jesus veio para nos viver algo que não existia antes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova é algo que não existia. Então eu, a partir da minha fé em Cristo, eu disse: eu creio em Cristo, eu preciso começar a viver uma vida diferente daquela que eu vivia. E vai muito além do que deixar de falar palavrão. Vai a viver aquilo que o Filho viveu e os discípulos viveram, e a sua palavra afirma que é possível viver. E ninguém tem que chegar em mim e obrigar a fazer isso, mas eu, com um pouco de cérebro que eu tenho, olho para essa Bíblia e falo assim: a minha vida tem que parecer com isso. E se não está parecida com isso, pelo menos eu tenho que crescer nisso. E se eu não estou crescendo nisso, pelo menos eu tenho que desejar crescer. Eu não posso continuar da mesma forma. Eu não posso dizer que eu creio em Cristo e continuar vivendo como se eu não cresce. E eu não estou só falando sobre pecado não, meu irmão. Não estou só falando sobre parei de pecar. Tá bom, mas o que mais? O que mais se pode viver no Evangelho? A
Até onde o nosso coração pode chegar? O que Deus pode fazer com o que nós enxergamos? O que Deus pode fazer com o que nós vivamos? Será que o mínimo de alguém que creu não é esperar que Deus transforme a sua geração? Será que não é o mínimo de alguém que sabe que estava morto, mas que agora vive? De alguém que sabe que não tinha nada, que era um miserável, um desgraçado, um pecador, que não merecia nenhum tipo de amor, mas foi alcançado pela sua graça, foi transformado, meu irmão. Alguma coisa aconteceu aqui dentro. Será que no mínimo não é esperar com que Deus possa transformar nossa geração? E crendo nisso, viver dessa forma. Eu acho fascinante o que Pedro escreveu. 1 Pedro 1,18, ele diz: olha, vocês foram resgatados de uma vida vã, de uma vida vazia, de uma vida sem propósito, de uma vida sem sentido. E não foi por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou de uma vida vazia para uma vida real. E quem era esse que escrevia? Essa é a pergunta. Porque você precisa entrar pela ótica de Pedro. Quem era Pedro? Por que ele está falando isso? O que ele quer dizer? Qual é essa vida que ele vive agora? Que não vivia antes e agora vive? E eu vou te dizer qual é. Pedro era um pescador. Fazia algo muito digno. Trabalhava, supria a sua família. Ele era um vagabundo e Jesus encontrou ele caído no chão. Não, ele estava trabalhando. Era digno. Era bom. Mas ainda não era o principal. Aí um dia, Pedro está lá pescando, aparece um homem. E fala para ele pescar do outro lado. E ele tinha pescado a noite inteira. Mas Pedro ouve a sua palavra. E ele vê um milagre. E ele se prostra aos pés desse homem, porque ele viu que esse homem é diferente. Alguma coisa tem de diferente com ele. E esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, diz para ele: olha Pedro, eu te farei pescadores de homens. Eu vou te dar um propósito maior do que esse que você tem. Eu vou te dar um motivo real para você viver. Além daquilo que você espera e além daquilo que você consegue. Na verdade, você não consegue viver o que eu vou te dar. Você só consegue se você estiver comigo. O que eu vou te dar é tão impossível de se viver que você não consegue viver. A vida que existe em Cristo é tão incrível e tão impossível que é impossível mesmo. E o próprio Jesus fala para ele: não, você não vai entrar no reino do céu. Você não consegue. Você não consegue viver o que eu tenho. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E todas essas coisas incríveis que você vê Jesus fazendo, você pode viver também. E você pode entregar a sua vida por algo que é real. E você pode esperar da sua vida alguma coisa marcante. E você pode usar a sua juventude para transformar esse mundo, cara. Quantos anos você tem? 17? 17. Na mosca. Com 17 anos, se você tomar hoje a decisão de seguir a Cristo, cara, daqui 10 anos a gente se encontra, e você me conta o que aconteceu. Porque eu não estou falando sobre 2 semanas, 3 semanas, estou falando sobre 10, 20 anos seguindo a Ele. A proposta de Jesus não é para um fim de semana, é para uma história, uma vida. Pedro diz: nós somos resgatados de uma vida vã, e agora Ele nos chama para viver uma vida real. E cara, o que eu desejo nessa noite é te fazer sonhar, entendeu? Te fazer sonhar em Deus. Parar de sonhar sozinho, parar de sonhar com o que você pode fazer, parar de sonhar com aquilo que você consegue fazer sozinho, e começar a sonhar com o que Deus pode fazer. E se Deus pode transformar essa cidade, e se de repente a gente começa a ir em velório e ressuscitar morto? E se isso acontece? A gente não pode sonhar isso?
E se de repente você entra em hospitais e tira todo mundo de lá? E se de repente você começa a levantar pessoas da cadeira de roda? Por que você não sonha mais com isso? Por que você não pensa nisso? Por que isso não está nas suas orações? Por que não? Porque tudo que a gente pede de Deus é que Ele nos dê dinheiro. Deus só pode dar dinheiro, mano? Deus só pode nos ajudar a viver uma vida tranquila? Será que Deus não pode fazer mais? Porque a nossa expectativa em Deus é só ter nossas contas pagas, nossos estudos em ordem, ter um trabalho legal? Será que nesse trabalho eu não posso estar fazendo mais para Deus? Será que a minha expectativa não pode ser maior? Será que Deus realmente não pode tocar o Brasil? Será que o mundo não pode ser transformado? Será que as televisões não podem saber que, olha, existem filhos de Deus ali? E quando acontecer um problema muito grande, eles saberem para onde correr? Será que uma cidade não pode olhar para nós como uma resposta de transformação real para a sua vida? E eu não só falo como igreja, eu falo sobre você. Será que a sua vizinhança não pode saber que na sua casa Deus está? Que alguma coisa acontece quando você ora? Que quando você sai na rua é diferente? Por que não? Por que não? Por que você não pode ser um homem, uma mulher de Deus, cara? Por que não? Por que a gente deixou o demônio diluir o nosso evangelho, ao ponto de desacreditar que Deus pode te usar para mudar uma nação? Por quê? O que invadiu nossa cabeça? Quais são as preocupações que tomam a nossa vida, cara? Nessa noite eu quero te convidar de novo a sonhar com Deus. Sonhar com Deus. Porque existe mais do que você pode imaginar. Existe mais do que você já viu. Existe mais do que você já ouviu. Existe mais. Nós nos aproximamos dos últimos dias, e os últimos dias serão ainda mais gloriosos. Nós veremos ainda mais uma ação de Deus. Pode ser terrível, perseguição, coisas terríveis, isso tudo tem que acontecer. Mas a igreja brilhará, cara. Nós temos a oportunidade nas nossas mãos de ver Deus em ação, e a gente não pode deixar isso escapar. A gente não pode deixar Deus passar só como um mover. Nós precisamos que Ele permaneça. Eu não quero mais pregar, eu quero que Ele pregue. Sabe qual é o meu sonho? Chegar aqui e não pegar o microfone e ver Deus agindo assim. Esse é o meu sonho. Eu não quero mais pregar, pastor. Eu quero ver Deus pregando. Eu quero ver Jesus em ação. É isso que eu quero ver. Mas será que isso não vai só acontecer quando todos nós queremos isso também? Será que Deus não está esperando uma resposta de uma geração? E muito além de fama, de números, de seguidores, de views, nós queremos Deus. Muito além de dinheiro e estabilidade, um ministério legal, nós queremos Deus. Será que Deus não está esperando esse desejo no nosso coração para responder, cara? E quando Ele responder, nós veremos que nós tomamos a decisão certa. Meu desejo nessa noite é avivar o seu coração de novo, com fome para acreditar em Deus. Para acreditar que Deus pode fazer hoje, que Deus pode tocar hoje, que Deus responde a sua oração, que Deus se move ainda mais, que existe mais que Deus pode fazer. Mais. Mas talvez para acreditar em tudo isso, nós precisamos de um encontro com Deus. Eu gostaria de ler Isaías 6 com você. Eu amo essa passagem. Porque sabe, como um evangelista, às vezes a gente fica fazendo apelos. Quem quer pregar o evangelho? Quem quer ser um missionário? Quem quer, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente põe todos os esforços do mundo para tentar motivar as pessoas a pregarem. Mas você não precisa de uma motivação, cara. Você precisa encontrar a Deus. Porque se você encontrá-lo, cara, não existe nada mais que te segura.
não existirá nada mais que te prende, não existirá nada mais que te faça querer ficar. Olha o que aconteceu com Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ó Senhor, Ele estava sentado em um alto trono, a borda de seu manto enchia o templo. Tente imaginar isso, meu irmão. Veja os seus olhos enquanto eu leio. Essas palavras são verídicas, são verdades. Tente imaginar esse lugar onde Deus está sentado agora, que Isaías viu. Feche seus olhos enquanto eu leio. Acima dele havia serafins. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e Ele estava sentado em um alto e sublime trono. A borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus que nós estamos falando. Os serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Eu sei que a gente tem boa imaginação. Imagina isso agora, irmão. As vozes dos serafins sacudiam o templo, dizendo: Santo, 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 Santo. E o templo tremia: Santo, 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 Santo. Imagina o templo tremendo, imagina esse lugar tremendo, com as vozes dos serafins que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então eu disse, olha Isaías diante disso: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção. Meu irmão, isso é verdade. Os serafins voam. Existem seres celestiais. Deus está sentado num trono. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. É nisso que você crê, meu irmão. Por isso que eu te falo, por que não acreditar que Deus pode fazer mais? Por que não ter expectativas maiores? Por que não colocar no seu coração que você ainda não viu nada? Por que não? Qual é o Deus que nós acreditamos? Não é um ídolo morto, parado. Ele não está pregado numa cruz. Ele vive, Ele governa, Ele reina. Esse é o nosso Deus. E diante dele realmente estou perdido. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar, como uma tenaz. Tocou em meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: eu ouvi o Senhor perguntar. Eu creio que essa pergunta ainda ressoa pela eternidade, chegando até nós, esses que ouviram, esses que creem,
esses que sabem quem Ele é, esses que tiveram seus pecados perdoados, esses que foram alcançados por essa mensagem. Ele diz: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? Quem irá anunciar isso que nós vemos? Quem irá anunciar o que nós recebemos? Quem irá a esse povo? Quem irá? Quem crê o suficiente para ir? Quem deseja ir? Quem quer ir? Quem quer aí anunciar que o Rei dos Reis está sentado sobre o trono? Quem deseja anunciar essa mensagem? Quem irá por nós? Isaías, esse que antes estava perdido, diz: aqui estou, envia-me. Meu irmão, você deseja viver por alguma coisa? Encontre a Deus. Encontre a Deus. Deseje de todo o seu coração ver com seus olhos, sentir com seu coração, andar nessa palavra. Não aceite mais uma vida diferente dessa, cara. Não aceite acordar pela manhã sem a expectativa que Deus pode mudar o mundo. Não aceite acordar pela manhã sem saber que Deus pode fazer alguma coisa. Não permita isso na sua vida. Não espere chegar até o grande dia, o dia do Senhor, e olhar para o seu trono, e ver isso que a Bíblia está te falando aqui hoje, e olhar para suas mãos e ver as mãos furadas, e ver os serafins que cantam e dizer: uau, eu criei nisso, mas não criei tanto assim. Eu criei ao ponto de ir numa conferência, ler a Bíblia às vezes, dar o meu dízimo, mas eu não criei ao ponto de entregar minha vida, de desafiar minha fé, de ir além, cara, de deixar sua reputação de lado, de deixar sonhos de lado, projetos, planos, e se entregar a Deus. Não queira chegar no fim dos seus dias e descobrir que você viveu em vão. Não faça isso, cara. Se hoje você ouve a voz do Senhor, responda a ela, mano. Responda com todo o seu coração. Diga sim a Deus. Deseje encontrá-lo. Deseje de todo o seu coração encontrá-lo. Não deixe essa vida passageira roubar de você o que realmente importa. Não permita que as preocupações dessa vida sufoquem a semente, como Jesus falou na parábola do semeador. Ele fala sobre uma semente que caiu e cresceu. Quantas sementes caem e crescem? Quantos de nós ouvimos o Evangelho e cremos? E por um instante nós começamos a viver aquilo que a Bíblia nos diz. Por um tempo nós começamos a se entregar como Jesus espera. Por um tempo nós começamos a andar como Ele nos chamou para andar. Nós estamos dispostos a qualquer coisa. Nós dizemos não para o mundo e sim para Ele o tempo todo. A semente cresce, mas Ele diz que ela cresce no meio de espinhos, que são as preocupações dessa vida. O que eu vou fazer? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E a semente preciosa do Evangelho é sufocada, cara. Hoje é dia de cortar esses espinhos. O que te afasta de viver o Evangelho. O que te impede de se entregar a Deus. Porque, meu irmão, Deus não espera de você 10%. Deus espera tudo. Ele quer tudo que você é. Ele quer todo o seu coração. Ele quer que você viva essa vida com Ele. Ele quer que você o conheça.
que você seja o seu amigo, que você saiba que Ele está lá. Mas para conhecer esses níveis em Deus, você precisa se entregar, cara. Você precisa desejar, você precisa ir mais fundo, você precisa deixar, sacrificar o seu tempo para conhecê-lo. Entregar o seu coração mais. Esperar de Deus o que só Ele pode fazer. Essa é a busca da nossa vida. Essa é a nossa peregrinação. Nós estamos indo ao Monte Sião, que é o próprio Cristo. Mas quantas coisas nos tentam tirar do caminho, mano. E hoje isso tem que acabar. Esses espinhos têm que ser cortados. E a nossa resposta tem que ser uma só: envia-me a mim. Quem irá? Eu vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus dias. Eu entrego os meus sonhos. Meu irmão, eu me lembro aos 18 anos Deus me chamou. 18 anos. Eu estava na faculdade, eu morava na Inglaterra, estava vivendo a minha vida. E Deus me chamou. E eu deixei tudo para ganhar 600, 700 reais por mês, trabalhando como intérprete. Deixei a faculdade, deixei a namorada lá, deixei tudo. Porque eu sabia que ali eu encontraria Deus. Aquele não era o meu chamado sendo cumprido, mas era parte dele. Eu queria Deus. Eu queria, mais do que qualquer coisa. E muitas vezes quando você quer alguma coisa, você precisa sacrificar outras. Mas não existe sacrifício quando a recompensa é o próprio Deus. Eu deixei tudo e eu comecei a interpretar pregadores, cara, a gente viajava o Brasil todo e era loucura demais, velho. Cada experiência maluca que você nem imagina, dormir em rodoviária, ixi, mano. Perigo nas ruas, e pneu furado, e pregador chato, e outras coisas piores que não precisa nem falar. Mas aquele desejo de encontrar a Deus me fazia prosseguir, cara. Essa chama que não deixa você desviar o olhar. Essa é a chama que precisa queimar no seu coração. E ela começa com uma resposta sua, de dizer: envia-me a mim. E a gente dizendo envia-me a mim, a gente passa a viver essa vida, de estar preparado para aquilo que Deus deseja. De ter expectativa naquilo que Deus quer. E saber que Ele pode se mover. E saber que Ele fará. E eu te digo, como eu disse para aquele irmão, tome essa decisão hoje. E prossiga. E a gente se encontra daqui 10 anos. Meu irmão, esse ano faz 10 anos aquela decisão. 31 de dezembro. Não, fez 10 anos ano passado. 31 de dezembro de 2010, eu tomei aquela decisão. Eu nunca imaginei o que eu ia viver. E eu posso te contar, que eu não me arrependo nem por um minuto. Muitas coisas boas. Mais de 40 países para pregar o Evangelho, tantas aventuras malucas, tantos milagres, cara, tanta gente, tanta dificuldade também, coisa que fortalece a sua vida, que te faz viver realmente. Ou eu poderia ter tomado uma decisão diferente, seguido a minha vidinha, dentro da caixa, o que todo mundo espera que um jovem faça. Mas hoje você pode decidir por seguir a Deus. Isso não significa deixar sua faculdade. Isso significa viver para Deus naquela faculdade. Isso significa ter um alvo real, que é a sua missão. E eu gostaria que você aceitasse esse convite do Senhor hoje. Fica de pé, por favor, agora, se os brother puder vir. Se você sente no seu coração, cara, não é porque eu estou pedindo, não é porque eu estou falando,
Mas se você sente, eu posso até entender que não é para todo mundo. Ok, por mais que eu quisesse, talvez não seja. Mas se hoje, ouvindo essa mensagem, você pode sonhar, entendeu? Você pode sonhar além, cara. Você pode sonhar com os mortos que ressuscitam. Essa é uma marca do Evangelho. Só o Evangelho pode. Você pode sonhar com o cego que vê. Você pode sonhar com o paralítico que anda. Você pode sonhar mais com isso. Se hoje você pode sonhar com uma vida mais entregue ao Senhor. Se hoje alguma coisa aconteceu aí dentro de você, e de alguma forma você ouve essa palavra, quem irá por mim? Quem irá cumprir o meu propósito? Quem irá continuar a missão? Quem irá? Feche seus olhos agora.